anda o Jair Bolsonaro estagnado, com uma rejeição bastante alta, com muita dificuldade de reverter esse cenário de desvantagem. Ele está colhendo a desvantagem que ele plantou, como eu comentei outro dia. Ele bateu num teto ali no segmento evangélico, ele não está subindo mais, nem já oscilou para baixo, um pontinho na pesquisa Quest. Ele tem uma rejeição muito alta no eleitorado feminino. Na Quest, o Lula está com 14 pontos de vantagem. Ele perdeu eleitores em relação a 2018, são 10 pontos de diferença na região Sudeste, são 3 pontos de diferença na própria região Nordeste. As rodadas do Auxílio Brasil turbinado, com esse uso da máquina pública às vésperas da eleição, não surtiram efeito. Ele está sem mais cartadas, a não ser o investimento na rejeição ao Lula. Não é muito fácil, porque boa parte do eleitorado já precificou a sujeira do Lula, está comparando simplesmente com a sujeira do Jair Bolsonaro. Agora ele tenta fazer parecer que a sujeira do Lula é maior do que a dele, o que, obviamente, o Lula tenta fazer também com a sujeira do Bolsonaro. Cada um vai formar o seu juízo. Mas existe uma dificuldade, porque o STF varreu a sujeira do Lula para debaixo do tapete, com todas aquelas manobras, o caso foi extinto, mas houve as condenações estavam baseadas em provas que foram coletadas, nenhuma delas foi manipulada, nenhuma delas foi distorcida, não foi só o Sérgio Moro que condenou, ele foi o primeiro a condenar, os 3 desembargadores do TRF4 condenaram na segunda instância, inclusive aumentaram a pena do Lula, por unanimidade. E depois, no STJ, houve novamente a redução por uma divergência teórica a respeito ali da quantidade de crimes de lavagem de dinheiro, esse tipo de coisa, e aí se chegou a uma pena mais próxima daquela que o Moro havia imposto. E isso numa turma que tem até 5 ministros. E depois se decidiu que o caso não deveria ter começado em Curitiba, né? Se decidiu no STF, ao contrário do que o STJ já tinha decidido, que tinha sim que ter começado em Curitiba. Então o Bolsonaro tenta focar ali nos fatos, o escândalo do Petrolão, as condenações do Lula e a responsabilidade dele como acusado por ter se beneficiado das obras de empreiteiras, em imóveis e tal. Ele precisa disso. E essa estratégia não está funcionando muito bem, porque está vindo dele. Aí, para se deslocar na hora de aumentar a rejeição ao Lula, o Bolsonaro terceiriza essas descrições e críticas e lembranças e discurso, evidentemente, para outras pessoas ou até para veículos de comunicação, resgatando as notícias daquela época a respeito das condenações, para que o Jair Bolsonaro não apareça. Porque ele falando, muitas vezes, gera um repúdio, gera um cálculo. Tá? Ele pode estar apontando uma sujeira do outro, mas esse é aquele cara que, ao longo da pandemia, mostrou descaso, falta de empatia, etc. Então, há essa comparação do tamanho da sujeira de cada um. Um tenta se limpar na sujeira do outro, evidentemente, mas aí Bolsonaro, com diversas condutas, com o alto preço, as condutas como puxar couro de imbrochável, etc., ele acaba gerando mais resistência num eleitorado que ele ainda precisa abarcar. E o fato de o preço dos alimentos ainda estar muito alto é muito ruim para ele. Ele conta aí com essa torcida de levar a disputa para o segundo turno, para usar a máquina pública novamente, embora os 3 últimos usos, ou 4, tenham sido insuficientes para mexer na posição dele, e ter mais semanas para investir nessa rejeição e ver se o preço dos combustíveis, repito, estava até perdendo o raciocínio, se o preço dos combustíveis gera essa queda no preço dos alimentos que as famílias vão ver ali, principalmente quem cuida do orçamento doméstico, na prateleira. Mas assim, é uma combinação de fatores, é toda uma confluência muito difícil de ele conseguir, porque foram 4 anos sendo Bolsonaro. Nas vésperas da eleição, você deixar de ser um pouquinho e, às vezes, deixar escapar a sua própria natureza, fica difícil de servir de contraponto. Eu estava falando, Madá, outro dia, que a moderação e a serenidade não tem esse momento de apoteose. Né? A moderação, a serenidade, a qualidade da argumentação, a própria realização, as conquistas, o trabalho de gestão, é algo que demanda uma constância, né, para haver toda a repercussão positiva em relação a isso. Não é um momento de clímax. Olha só, não, o Bolsonaro agora está moderado. Então, peraí, aquele Bolsonaro aloprado passou. Você não tem um clímax da moderação e da serenidade. Né? Isso se cultiva. E o Bolsonaro cultivou a alopragem.